Olá, essa é a nossa aula sobre a evolução dos modelos atômicos, parte 1. Eu vou dividir em parte 1, porque existem vários modelos. Nesse período agora a gente vai compreender uma parte inicial e importante dos modelos atômicos. Mas antes de começar a aula, a gente tem que entender o que é modelo atômico. Modelo atômico são teorias que surgiram baseadas através de experimentos de cientistas que procuravam explicar como era o formato, como era a estrutura de um átomo. Inicialmente, a gente parte lá para a Grécia Antiga, antes de Cristo até. Em 350 anos antes de Cristo, Aristóteles e Empédocles trouxeram a continuidade da matéria. Ou seja, a matéria era algo que não tinha limite e que uma forma podia dar origem a outra. Essa caracterização de átomo era bem diferente. Ela era a representação dos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Mais ou menos esse desenho que está na figura acima dos nomes de Aristóteles e Empédocles. Logo, essa teoria foi derrubada pelo Leucipo e pelo Demócrito, que traziam uma matéria descontínua. Essa matéria agora, ela tinha um limite e também uma forma se transformava na outra. Mas eles agora diziam que ela tinha um certo limite de divisão. Com Leucipo e Demócrito surgiu o termo átomo, que é a unidade que forma a matéria, e que a gente sabe que é composto pelos nêutrons, prótons e elétrons e núcleo em si. Sendo que o nêutron foi a última parte do átomo descoberta, em 1932, por James Chadwick. Só que, como também com Aristóteles, depois de Leucipo, vamos só usar o nome do Leucipo, também se encontrou algumas diferenças, alguns poréns dentro dessa definição de átomo, de modelo atômico. E aí veio um dos populares, que é o Dalton, que agora a esfera, o átomo era representado por uma esfera maciça, menor parte da matéria, era indivisível e indestrutível. É conhecido como o modelo de bola de bilhar, aquela bolinha da sinuca. Foi um modelo bastante usado por muitos anos, só que, como os modelos anteriores, ele também teve alguns poréns, algumas coisas que não encaixavam. E aí surgiu o modelo de Thomson, que é o famoso modelo do pudim de passas. Só que agora ele via muita diferença do Dalton para ele. Continuava sendo esférico, mas agora não era maciço, possuía elétrons. Essas bolinhas, que no caso seriam as passas, eram as cargas negativas. Lembrando que ele também considerou tanto a parte positiva como a parte negativa, mas agora tem um porém aí. Antes dele, ninguém considerava nem elétrons, e agora os elétrons estavam inseridos. Tanto que Thomson é o pai dos elétrons. E consideravam cargas positivas, cargas negativas. Só que agora a representação era o átomo, a carga positiva que tinha, e os elétrons que orbitavam, que era como uvas passas, que eram só como fossem colocados num pudim. O pudim seria o átomo e os elétrons essa representação da passas. Depois, como todo modelo, houve uma contestação e uma alteração. Então surgiu o modelo de Rutherford, que é o modelo que a gente também usa. Ele é bem comum, a gente não usa mais ele para fins de realmente compreender como funciona um átomo, mas a simbologia dele é bem popular, em cursos de exatas, essas coisas, mas ele é a representação do sistema planetário. Lembra? O Rutherford fez mais ou menos uma similaridade com o sistema planetário. Possui um núcleo denso e pequeno, ok? Pequeno e positivo, que fica central, seria como fosse o Sol.
E os planetas orbitando seriam os elétrons, aqueles elétrons do Thomson, que agora orbitavam ao redor do núcleo. E essa órbita recebe o nome de eletrosfera. Ou seja, agora o átomo tinha um núcleo central, tem os elétrons orbitando, tem a região positiva no centro, só que essa região no centro não é quer dizer que estão juntinhas, existe um espaço entre um e outro, e ficou conhecido como modelo do planetário, continuava não sendo maciça e envolvia prótons e elétrons também. Só que também ele teve contestação, questionamentos sobre esse modelo, porque não ficava claro a posição ou como eram que se comportavam esses prótons e esses elétrons. E aí surgiu o modelo Rutherford-Bohr. Eu brinquei com esse desenho do Dragon Ball, onde a fusão foi uma fusão entre o modelo do modelo do Rutherford, que é o primeiro, com o modelo do Bohr, que foi baseado. Embora eles dois nunca trabalharam juntos para fazer o modelo Rutherford-Bohr. Ele apenas viu o modelo do colega, fez um modelo em cima, aperfeiçoou e disse que era um modelo de ambos. Só que nesse modelo agora, a gente tem muita diferença dos modelos iniciais e até um pouco do modelo do Rutherford. A principal é o visual. Essa eletrosfera ela não está mais tão bagunçada como ela estava em Rutherford. Ela já está mais organizada. Para criar esse modelo, o Bohr se baseou muito em física quântica e esse comportamento dos elétrons. Para isso, ele acabou definindo que os elétrons agora, eles não orbitavam, na forma popular de falar, adoidado. Não orbitava adoidado como estava o Rutherford. Se observar, ele está bem bagunçado. Não. Para o Bohr agora, era uma coisa mais organizada. Esses elétrons estavam divididos em camadas, que podem chegar a 7 camadas, que são as camadas K, L, M, N, O, P, Q. É um trechozinho do alfabeto. Então, cada camada dessa, pode ser que um átomo só tenha 2 ou uma, mas elas podem chegar a 7, e cada uma tem uma quantidade limite de elétrons que orbitam. Podendo também não ser exato esse valor, mas a gente usa como padrão para K 2, L 8, M 18, NO 32, P 18, Q 8. Então agora, além de estarem em camadas, existe um número limite para cada camada. Então não eram mais tão desorganizado como era no modelo do Rutherford. Ele conseguiu reorganizar e definir alguns pontos. E considerou também que os elétrons, eles não eram obrigatoriamente de uma camada. Eles poderiam saltar para outra camada, como também poderiam retornar à sua camada de origem. E é o modelo que a gente usa mais em ambiente de sala de aula, porque é o modelo mais aproximado para a compreensão do universo escolar. E aí a gente vai para praticando. A gente vai ver uma situação que eu trouxe lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que ele vai comparar modelos com os cientistas criadores desse modelo. Ele traz aí 3 modelos. O modelo 1, que é um núcleo atômico denso, com carga positiva, elétrons em órbitas circulares. O modelo 2, átomos maciços e indivisíveis. 3, núcleo atômico denso com carga positiva, elétrons e órbitas circulares de energia quantizada. E aí, no início da nossa questão, olha, já apresenta o nome dos 3 cientistas, Dalton, Rutherford e Bohr. Propuseram em diferentes épocas modelos atômicos. Algumas características desses modelos são apresentadas no quadro acima. A associação modelo-cientista correta é... Pronto. Apresentou os 3 modelos e apresentou os 3 cientistas. Falou que eles propuseram um modelo atômico em épocas diferentes, mas que algumas características estão no quadro aí. Então, para a gente poder partir das opções, analisar bem,
a gente tem que também observar um pouco mais a nossa tabela. Da nossa tabela, o modelo que está mais simples, claro, para identificar, é o modelo 2, átomos maciços e indivisíveis. Então, era um cientista que considerava que aquele átomo era maciço e não podia se dividir. Olhando para Dalton, Rutherford e Bohr, apenas um tinha essa ideia, que no caso era o Dalton, que era um dos primeiros. Lembra? Ó, maciço e indivisível. Bola de bilhar. Só lembrar como é o formato da bolinha de sinuca. Então, a gente já descobriu que o modelo 2 é o Dalton. Se é o Dalton, a gente já pode eliminar a opção B e a opção C. Aí me restam duas opções, dois modelos, dois cientistas, Rutherford e Bohr. Se a gente olhar para o modelo, a gente vai ver no modelo 1 e no modelo 3 que eles possuem, igualmente, modelo de núcleo atômico denso. Só por esse início muito parecido, a gente também já lembra dos modelos de Rutherford e Bohr. Lembra que um trouxe um modelo atômico cru, não como cru inicial, mas de uma determinada maneira, e o outro aperfeiçoou esse modelo, acrescentou coisas. Então, todos dois são densos, todos dois têm cargas positivas e os elétrons orbitam de forma circular. Mas aí, é que está a diferença. O Rutherford vê esses elétrons orbitando de forma não organizada, ele não especifica como eles orbitam, e já o Bohr, ele já divide em camadas, já existe uma quantidade para cada camada, e aí, olhando para o modelo e para a característica, a gente também vê uma diferença. Elétrons e órbitas circulares, ponto. Modelo 3, elétrons e órbitas circulares de energia quantizadas. Já acrescentou algo naquele modelo inicial. Ou seja, a gente pode ter como modelo 1 o Rutherford, que traz aquele modelo mais cru, e no modelo 3 a gente já pode trazer o Bohr, que aperfeiçoou o do Rutherford. Tem várias características do Rutherford, mas tem um porém. Então, só resta para a gente o item D, Rutherford, Dalton, Bohr. Então, a gente já descobriu a nossa resposta certa, espero que você tenha acertado. E acaba aqui nossa aula, porque a gente só vai falar da primeira parte, da parte 1, essa parte inicial da compreensão dos modelos, de que, como foi essa caminhada ao longo dos anos para se ter um modelo atômico. Então, é só isso. Opa. E tchau. Cadê? Não tem gravação.